O Vasco já teve várias chances de engrenar no campeonato, de entrar no G4, de começar uma sequência que pudesse encaminhar a classificação para a Série A e, até aqui, desperdiçou todas as oportunidades que teve. Pois bem, hoje tem mais uma dessas chances, mas com uma diferença. Precisa aproveitar essa chance agora, porque essa pode ser a última. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nesse domingo, às 4 horas da tarde, com transmissão da Rede Globo para grande parte da rede, o Vasco recebe a Ponte Preta em São Januário pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Um jogo que vai ser decisivo para as pretensões do Vasco no campeonato. A gente sempre fala isso, mas agora, mais do que nunca, é vencer ou vencer para o nosso Vascão. É aquela história, né? Se o Vasco vence da Ponte Preta, a situação do clube vai ficar muito difícil ainda. A classificação, o acesso para a Série A, ainda fica bastante complicado. E até por isso, se perder, se empatar que seja, aí a gente vai começar, início do segundo turno ainda, e a gente já vai começar a entrar naquela de a espera de um milagre, e acreditar na mágica que possa fazer o Vasco voltar para a Série A, porque a situação do Vasco, repito e insisto, é muito complicada. A gente já abordou isso no Sobre Vasco AV durante a semana, mas eu repito aqui para quem não viu e para reforçar para quem já assistiu. Quanto mais a gente se debruça sobre os números e sobre as estatísticas, mais a gente percebe o quanto é complicada a situação do Vasco. A gente sabe, né? Levantamos os números aí. Na história da Série B, com 20 clubes, 60 clubes, né, já subiram para a Série A e só 4 desses 60, cerca de 6%, conseguiram fazer isso tendo tão poucos pontos a essa altura do campeonato. O Vasco, que tem 28 pontos, fez 28 pontos no primeiro turno, 28 pontos até aqui, tem um aproveitamento de 46%, precisa quase que dobrar, né? Não chega a dobrar, mas tem que dar um salto no aproveitamento, tem que passar de 46% para 66%. Estamos falando aí de um salto de 20%. Estamos falando aí de vencer 2/3 dos próximos jogos. A cada 3 jogos que o Vasco vai disputar daqui para frente, tem que vencer 2 para poder atingir o número mágico ali de 64 pontos. E eu sei, né? 64 pontos é o número mágico ali para conseguir a classificação sem precisar de ninguém. Mas esse ano pode ser que seja menos, né? Já vi esse tipo de papo. Mas, galera, se for menos, não vai ser muito menos também, né? Se não for com 64, consegue subir com o quê? 62, 61, 60 já é bem difícil, né? E para conseguir 60, o aproveitamento tem que ser mais ou menos parecido, né? Tem que ganhar 3 em cada 2, aí, se ganhar eventualmente e perder uma, empatar outra ali, pode ser que consiga, mas basicamente é isso, é ganhar 2 de cada 3 jogos aí. Então, assim, só por esses números já é de se assustar, né? Já é de se assustar. Ainda mais com o futebol que o Vasco vem jogando, aí que a gente fica realmente preocupado, porque eu acho que permanecer na Série B pro ano que vem vai ser um golpe duríssimo pro nosso amado Clube de Regatas Vasco da Gama, né? E é por isso que esse jogo agora é decisivo, né? Porque se a situação já tá complicada assim, imagina se a gente empata mais uma, perde mais uma, jogando em casa contra uma equipe que está na parte de baixo da tabela de classificação, por mais que a Ponte Preta esteja aí, né, se recuperando, vem de uma sequência boa de vitórias, é um time que está disputando a parte de baixo da tabela, é um time que vem enfrentar a gente em casa, o Vasco joga em casa. Se a gente não puder contar com esse tipo de vitória, precisando ganhar 2 a cada 3 jogos, com que vitória que a gente vai contar, né? Só para fazer continuar nas projeções matemáticas aqui. O Vasco, para atingir aí esse aproveitamento que permita, né, a gente chegar no final da competição com 64 pontos, entrar na zona do G4, vamos dizer assim, o Vasco precisa vencer 5 vitórias seguidas. Tem que vencer 5 vitórias seguidas para ter um aproveitamento de 64 pontos no final da competição. Isso quer dizer o seguinte, né? Se a gente ganhar 5 jogos, lá na 25ª rodada é que a gente vai entrar, com certeza, no G4, na 25ª.
Se a gente empata com a Ponte Preta, a gente continua tendo que vencer 5 jogos para entrar no G4, mas a gente perdeu uma rodada, né? Então, se a gente vencesse os 5 jogos seguintes, a gente entraria no G4, com certeza, sem depender de outros resultados, na 26ª rodada. Se a gente perde para a Ponte Preta hoje, a gente precisaria vencer 6 jogos consecutivos, que já é uma parada bem difícil de imaginar, né? O Vasco vencendo 6 jogos consecutivos, e mesmo assim, só entraria, com certeza, no G4, lá na 27ª rodada. 27ª rodada, amigo, já é a reta final do campeonato, já tá virando a curva ali, ó, para a reta final do campeonato, faltando ali 11 jogos para o final da competição. Então, tá curto demais. Se a gente não consegue vencer a Ponte Preta em casa, repito, parte de baixo da tabela, jogando em casa, a gente vai conseguir vencer 5 jogos seguidos, 6 jogos seguidos, pegando CRB fora, pegando o Avaí fora, pegando o Cruzeiro em casa, mas é um adversário mais difícil, tem Sampaio correr pela frente, Goiás. Quer dizer, é muito complicado, né? É muito complicado. Qualquer que seja o ângulo que você analise aí, o que o Vasco precisa fazer daqui para frente, tem que vencer hoje da Ponte Preta, porque é o adversário mais fácil, né? A lógica também de você, o Vasco tem que vencer 2 a cada 3 jogos, então vamos fazer esse cálculo, vamos projetar aqui, ó. Vence a Ponte Preta agora, vence o Brasil de Pelotas na sexta-feira, que também tá na zona de rebaixamento, é jogo em casa, é fácil de vencer também. Venceu 2, aí pode perder do Avaí, jogando lá em Florianópolis, é o jogo mais difícil dessa trinca, né? Agora, se perde para Ponte Preta, ou empata com a Ponte Preta, vai conseguir ganhar do Avaí lá? Complicado, né? E depois, a sequência seguinte é mais difícil ainda. Essa é uma sequência de 3 jogos fáceis. Os 3 jogos seguintes são o quê? CRB, fora de casa, Cruzeiro em casa, Cruzeiro do Luxemburgo aí, é clássico, né? E depois o Brusque, fora de casa. O Brusque, que é uma equipe mais limitada, mas tá ali mais ou menos igual a gente na tabela, né? Tá ali em 13º, a gente tá em 11º, estão em 13º, jogam em casa. Então, né, já é uma trinca mais complicada para você imaginar o Vasco vencendo 2 partidas aí, né? O Vasco precisa, portanto, não só vencer a Ponte Preta, claro, o principal é a gente conseguir aí esses 3 pontos, do jeito que for, né? Mas o ideal seria que vou voltar com esse discurso, né? Além desses 3 pontos, a gente conseguisse apresentar um futebol um pouquinho melhor, um futebol que desse um pouquinho mais de confiança para o Vasco conseguir justamente esse desafio que a gente está comentando aí, né? Esse aproveitamento de 66%, essa quantidade de vitórias, são 12 vitórias que a gente está falando daqui até o final do campeonato. Para isso, o que a gente pode, né, se agarrar para achar que o Vasco pode sair com uma vitória hoje? Além aí da qualidade ou da falta de qualidade do adversário que a gente vai enfrentar, né, além do fato do Vasco estar jogando em casa, a gente tem a volta do Leandro Castan também, que acho que é um detalhe importante. O Leandro Castan deve voltar para o time titular e, por mais que você não goste muito do Leandro Castan, não, ele é lento, já é velho, sei lá, quais são os argumentos que você pode ter contra o Leandro Castan, os números, eles são inquestionáveis. O Vasco tem 20 jogos na Série B, nos 13 em que o Castan participou, o aproveitamento do Vasco é de cerca de 60%. Nos 7 em que ele não participou, o aproveitamento cai para menos de 20%. É mais de 3 vezes melhor o aproveitamento do Vasco quando o Castan está no time. Então, assim, é inquestionável que o Castan no time faz uma diferença. Então, que bom que ele volta, não é mesmo? Tem também essa semana cheia para treinar, né? Finalmente, o Lisca tem aí uma semana cheia, mais de uma semana até, né? O Vasco jogou no sábado, descansou no domingo, aí teve segunda, terça, quarta, quinta, sexta, no sábado descansa e agora domingo é o jogo. Então, assim, é uma oportunidade que ele não teve até então, é a oportunidade de ele implementar melhor seu estilo de jogo, falar com os jogadores, mas mais importante do que isso até, eu acho que é a consciência que o Lisca teve de que precisa mudar a postura do time, né? Porque se não for assim, cara, eu acho que uma semana para jogar, tentar manter o estilo de jogo que o Vasco vinha tentando fazer, uma semana de treino, eu acho que não resolve não, né? Reforço, também a gente está vendo, o Vasco não anunciou, pelo menos até o momento que eu faço essa gravação, não anunciou nenhum reforço. Se vier também, não vai ser reforço para parar aeroporto, para mudar ali o nível do Vasco, vai ser reforço ali para completar o elenco, né? O Vasco
tentou jogador de Europa, não conseguiu e tal, aí começou a baixar ali o sarrafo, começou aí em reserva do Cuiabá, reserva do Internacional, não tá conseguindo também, então assim, a situação tá complicada, ninguém tá querendo vir pro Vasco, então acho que não dá muito para contar com reforço. Então, a tese que eu criei foi essa, né, de que o esquema tático do Vasco tá errado, e tomara que seja isso mesmo, porque aí resolve ali, muda a postura, muda a estratégia, pega uma semaninha para treinar essa nova estratégia e quem sabe isso funciona, tomara que isso funcione. Eu tenho batido muito nessa tecla e essa semana eu vinha pensando, eu acho que eu criei aqui na minha cabeça a analogia perfeita para tentar explicar como é que eu vejo esse time do Vasco. Eu já venho falando muitas vezes aqui, né? Que eu acho que o time do Vasco é qualificado. Aquela história do Vasco tem o melhor elenco da Série B. Eu ainda acho que tem, em termos de qualidade técnica. Qual que é o problema? O melhor time da Série B ainda é um time ruim. E aí a analogia que eu estava pensando essa semana é o seguinte. É como se fosse na NBA, mesmo que você não acompanhe muito basquete e não acompanhe a NBA, é capaz de você saber que há uns anos atrás teve lá o Golden State Warriors, revolucionou o campeonato deles, porque lá com o Klay Thompson e o Stephen Curry, eles criaram lá um esquema de jogo que eles jogavam de 3. O esquema de jogo deles chega no ataque, dá a bola para um dos nossos jogadores que eles vão fazer a cesta de 3, né? E ninguém achou que aquilo fosse vingar, porque, ninguém tem um aproveitamento tão alto de 3. Você não tem um aproveitamento de 3 próximo do aproveitamento que você tem quando arremessa para fazer 2 pontos. Né? Só que os caras foram mantendo esse aproveitamento. E aí é difícil, porque o cara vai, ataca, faz 3 pontos. O adversário ataca, faz 2. Aí a diferença é de 1. Aí ele volta, faz mais 3. O adversário faz 2. Aí a diferença já sobe para 2, né? Você, a cada ataque, vai crescendo a sua diferença e você se transforma num time imbatível, né? Qual que é o pulo do gato para fazer isso? Você tem que ter jogadores capazes de terem esse aproveitamento da linha de 3 pontos. No futebol, eu traço um paralelo com essa proposta de jogo que começou com o Guardiola lá no Barcelona, se espalhou pela Espanha, pelos times europeus, que é esse jogo muito calcado na posse de bola, você tenta ter a posse de bola o tempo inteiro, sai tocando com o goleiro e só de você ficar com a bola na sua possessão, você já está se protegendo, né? Porque se você está com a bola, seu adversário não consegue te atacar. E aí você, pela qualidade, consegue, chegando lá na frente, vai fazer 1, vai fazer 2, mesmo que quando você perca a bola eventualmente, o adversário marque um gol também, você já meteu 2, 3 lá na frente e acaba ganhando a vitória. E esse tipo de jogo se espalhou porque quando você tem as peças certas, quando vocês têm jogadores que conseguem ter esse controle de bola, essa precisão no passe, se é apertado não entrega a bola, né? Você consegue esse tipo de jogo. E aí todo mundo começou a imitar. Mas quando você não tem esse tipo de jogador para fazer essa proposta, que é a proposta de jogo que o Vasco estava tentando, fica difícil. E aí, voltando na analogia lá com a NBA, é que nem você tem um time que é mais qualificado com o adversário, né? Que se você for jogar de igual para igual, você consegue ganhar, mas você quer fazer bola de 3. E aí você tá lá, você pode fazer a bola debaixo da cesta, mas você toca a linha de 3 para tentar arremessar. E aí perde, né? E aí o adversário joga lá, ataca e faz 2. Aí você volta, arremessa de 3 de novo, perde de novo. Aí, cara, se você só vai tentar a bola de 3, sendo que você não tem elenco para ficar arremessando de 3 todo jogo, o seu adversário pode ser ali o juvenil que vai ganhar de você. Vai acabar fazendo cestas. Eu acho que esse é o caso do Vasco agora. O Vasco está tentando jogar um jogo de fazer cestas de 3 e o adversário está jogando um jogo de fazer de 2 e está ganhando a gente. Talvez se a gente baixe um pouco o nível, cara, vamos jogar também aqui só na tabelinha, arremessando mais de perto da tabela, a gente vai ter, a nossa qualidade vai se sobressair, né? E eu espero que é isso que o Lisca tenha percebido. Pare de tentar basear o jogo do Vasco na posse de bola, em sair tocando o tempo inteiro, e faça um jogo mais básico. Marcar com intensidade, não deixar o adversário pensar, e quando pegar a bola, sair com rapidez para o ataque, para pegar a defesa adversária desguarnecida. Espero que a gente veja um futebol desse. Se a gente apresentar um futebol assim mais simples, mais objetivo, mas com mais entrega da equipe, eu acho que a gente tem mais futebol e mais jogadores, por mais que o elenco seja todo desbalanceado e precise de reforço, do que a Ponte Preta, para ganhar. E até para ganhar com uma certa autoridade. Se isso vai acontecer, né? Se a gente vai ver o Vasco assim em campo, aí, daqui a pouco, às 4 horas, é que a gente vai saber. Vamos ver. O Vasco tem desfalques também para essa partida, né? Mas para mim, nenhum de deixar o vascaíno sem conseguir dormir.
O Rômulo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não é uma grande desfalque, né? O Sarrafiore agora foi diagnosticado com Covid, também desfalca o time, e o Morato foi expulso na última partida, também não vai para jogo. A gente espera que o Vasco parta então para um jogo com pontas mais velozes, né? Que joguem abrindo para tentar o cruzamento, buscar o cano na área, e assim a gente consiga essa vitória. Insisto, acho que tem que ser uma vitória maiúscula para a gente poder ter a confiança, depois ganha do Brasil na próxima sexta-feira, e aí vai com alguma confiança para ganhar também do Avaí lá em Florianópolis, que aí sim, né? Se a gente consegue uma vitória sobre o Avaí, aí o céu começa ali a desanuviar, a gente começa a ver um caminho de volta para a Série A. Acho que a gente tem que ganhar da Ponte Preta, ganhar do Brasil obrigação, e para chegar no jogo contra o Avaí, aí sim, né? Tentando vencer mais uma vez para começar de novo a pensar com mais seriedade no G4 e no acesso para a Série A. Porque com esse futebol que tá jogando, com esse aproveitamento que tá fazendo até aqui, não vai conseguir não. E aí, insisto, se a gente não conseguir vencer a Ponte Preta, vai começar a torcer por milagre, né? Então espero que a gente vença, com autoridade, sem tomar gol, a defesa mostre que se compactou, que se acertou nessa semana de treinamentos, o ataque mostre um pouquinho mais de efetividade, e a gente consiga ganhar naquele placar clássico, 2-0, com o Cano voltando a marcar, tá no jejum aí de 7 jogos, né? Quem sabe também o Peck fazendo um gol depois de tanto tempo para ganhar um pouquinho mais de moral. Vamos torcer por isso. Diga aí nos comentários a opinião de vocês e a expectativa de vocês para essa partida. Mais tarde, lá no nosso outro canal, Atenção Vascaínos, a partir ali das 3h15, tem o pré-jogo, o aquecimento para a partida, vocês sabem. E depois do jogo, tem também o melhor pós-jogo da internet do Vascão, começando no Atenção Vascaínos, assim que a partida acaba. Espero que vocês prestigiem. Eu volto na segunda-feira na live tradicional do Atenção Vascaínos. Conto com a sua audiência e até lá a gente